E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Hoje eu vou falar um pouco sobre leitura, porque é uma coisa que eu gosto, que eu acho importante e que deve ser disseminada de forma mais ampla e de forma mais rápida possível. Porque enquanto as pessoas não começarem a se educar, o Estado vai continuar monopolizando a educação e vai continuar deseducando as pessoas de forma devastadora. Isso impede que o Estado seja destruído, porque as pessoas simplesmente vão continuar acreditando que precisam do Estado para educá-las. Elas não conseguem perceber que elas próprias têm a capacidade e o potencial para se educar. Então, vamos falar um pouco sobre leitura, porque é muito comum ver pessoas que não gostam de ler. Então, se tu é um comunista, se tu é um neoconservador, se tu é um olavete, se tu é um anarcocapitalista, se tu é um libertário, se tu não é nada disso, tu não gosta de política, tu não gosta dessas paradas de ideologias ou de teorias ético-jurídicas, que é o anarcocapitalismo, para pensar um pouco se realmente tu não gosta da leitura, porque tu tem que exercitar teu cérebro. Tu recebeu um cérebro, tu recebeu neurônios, tu recebeu potencial para aprendizagem e muitas vezes tu simplesmente deixa teu cérebro atrofiado porque tu não consome nenhum tipo de leitura ou alguma coisa que eleve teu nível intelectual, que eleve tua inteligência, que teste a tua capacidade de aprender. Isso é muito importante, tu se testar, tu testar tua própria capacidade. Não só fisicamente, mas também mentalmente. Talvez mentalmente até seja mais importante do que fisicamente. Eu recomendo também para que, cara, nunca leiam só o que vocês acham que é a ideia certa. Leiam também ideias contrárias para testar se as suas ideias realmente são sustentáveis, tá? Mas é muito comum ver pessoas dizendo: olha, eu não gosto de leitura, não tenho vontade de ler, nada me inspira a ler, não encontro coisas que me interessam, então simplesmente não vou gostar de leitura até o resto da minha vida. Sou preguiçoso, que é muito comum. Só que na verdade isso não existe. O que existe é uma gama de pessoas que não encontraram ainda coisas que elas gostam de ler. Tem gente que talvez goste de ler quadrinhos, só que não sabe. Tem gente que gosta de ler diálogos em um jogo online, no RPG, e não sabe. Tem gente que, sei lá, pode gostar de economia e não sabe, porque nunca tentou, nunca se aventurou em algo novo. Em algo que nunca experimentou antes, em algo que, sei lá, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Um HQ do The Witcher, tá ligado? Tem gente que simplesmente acha que isso aqui não vai trazer nenhum tipo de prazer na leitura. Eu descobri que me trazia, que era bom ler quadrinhos. E foi aí que eu comprei vários livros de fantasia, que era uma parada que eu não gostava. Só li economia e não percebia que tinha outras coisas que também me agradariam. Foi aí que eu percebi que realmente dá pra ler várias coisas. Uma vez eu tava conversando com um rapaz que treinava jiu-jitsu e ele falou: olha, cara, eu achava que eu não gostava de ler. Até que um rapaz do jiu-jitsu me entregou uma revista sobre jiu-jitsu, sobre artes marciais. Eu comecei aquilo ali e eu fiquei encantado. Foi aí que eu percebi que eu gostava de ler, só que eu não sabia exatamente o que eu gostava de ler. E tem uma parada aqui instalando. Sei lá. Aí, isso me fez parar pra pensar que realmente é assim que acontece. Eu não gostava de ler, até que eu li os 6 lições e percebi que economia era o que eu queria estudar pra minha vida. E no começo é engraçado porque a gente estuda, a gente lê o primeiro livro e a gente pensa: caramba, será que eu realmente aprendi o que está no livro? Meu Deus do céu, por que eu não consigo falar as coisas de cabeça igual o Cogos faz? Eu pensava isso, eu passei por isso. Por que eu não consigo fazer as mesmas coisas que o Olavo de Carvalho fala sobre um determinado livro? Por que eu não consigo fazer isso com as 6 lições? E aí, com o tempo, meu amadurecimento sobre a leitura foi me fazendo ficar um pouco mais esclarecido sobre as coisas, sobre a própria leitura, e foi aí que eu percebi que não é assim que funciona o processo de leitura. Tu vai ler uma parada e tu vai se questionar sobre o que tu entendeu. Muitas vezes tu não vai ser capaz de dizer a mesma coisa que o autor disse ao pé da letra, mas tu vai ser capaz de sintetizar o que o autor quis dizer, que é muito mais importante. Tu não necessariamente precisa dizer: olha, como dizia Adam Smith, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comunal, a interação dos indivíduos parece resultar em uma determinada ordem, como se houvesse uma mão invisível que orientasse a economia. Tipo, isso é o que ele disse literalmente. Só que no começo isso não acontece. Tu precisa primeiro entender o que é a mão invisível. E depois, com o tempo, tu vai parar, tu vai grifar, tu vai sublinhar, tu vai ler aquilo ali, tu vai tentar entender cada vez mais as ideias do autor, e tu vai acabar entendendo aquilo ali, e tu vai acabar, tipo, aprendendo o que ele disse ao pé da letra. Mas isso só funciona, só passa a acontecer, na verdade, com esforço, com treino, com meditação. Tipo, tu lê aquilo ali, tu para e reflete sobre o que o autor passou, e depois aquilo ali vai agregar tanta importância para tu, vai ter uma importância tão grande que teu conhecimento vai se expandir.
vai se expandir ao ponto de tu conseguir dizer as coisas que o autor disse ao pé da letra. Mas isso só vem com esforço, exatamente como eu disse antes. Porque eu via o Cogos e ele dizia as coisas de cabeça. Eu via os vídeos do Olavo de Carvalho quando eu era neocon, lá para meus 16 anos. Eu dizia, caramba, velho, olha o Olavo de Carvalho, ele diz as coisas de cabeça. Eu quero ter esse nível intelectual. Eu quero saber as coisas assim, eu quero ser inteligente. Eu quero amaciar meu ego quando alguém vir debater comigo, eu dizer as coisas assim de cabeça e o cara vai ficar em choque. E realmente isso aí é muito bom, amacia bastante o ego mesmo, você realmente saber as coisas assim de cabeça. Só que isso é um passo futuro, não necessariamente tu precisa começar decorando exatamente o que os autores dizem. Tu só precisa se esforçar, meter a cara nos livros, sentar a bunda na cadeira e começar a ler, começar a estudar, começar a tentar descobrir, pelo menos, o que é que tu gosta, o que é que te interessa. Porque muitas vezes a gente tem que começar a estudar algo que a gente gosta e depois culminar a nossa leitura em algo que a gente não gostava e descobre que gosta porque tem a ver com o que a gente se interessa. Por exemplo, eu odiava filosofia e comecei a estudar economia. Do nada, estava tendo que estudar o que é um juízo a priori, o que é um juízo a posteriori. Estudar epistemologia, porque eu precisava compreender isso para poder compreender a praxeologia, para poder compreender o que é o a priori da argumentação. Isso aconteceu comigo quando eu li o Ciência Econômica e o Método Austríaco, do Hoppe, que na verdade deveria se chamar Ciência Econômica é o Método Austríaco, do Hoppe. E aí ele começa a falar dos juízos analíticos e eu ficava, meu Deus do céu, eu não entendo nada disso aqui. Eu estou lendo e não estou conseguindo entender. Aí eu lia de novo e dizia, eu não estou conseguindo entender. Aí eu lia de novo e dizia, eu não estou conseguindo entender. E tipo, aconteceu exatamente o que... Tem um cara que ele fez um vídeo, caramba, falando sobre brio, e ele diz, aquilo ali te causa um desconforto, e realmente causou em mim. Eu não esqueci o nome dele, agora é Clóvis Filho, alguma coisa assim, ou é Clóvis Barreto, eu não lembro o nome do cara, mas eu sei que é um vídeo que eu sempre vejo, e acabei me esquecendo agora do nome do professor, do filósofo lá. E aquilo realmente causa um desconforto, e é a partir daí que tu começa a ter vergonha na cara pra tentar aprender coisas mais difíceis, pra tu se aventurar a testar teu próprio cérebro, testar tua capacidade de aprender. Então, muitas vezes a gente primeiro precisa passar pelos estágios de leitura em que a gente lê o que a gente gosta, e depois o que testa a gente. E isso é importante. Então se teste. Depois de um tempo você vai estar chegando lá e dizendo, olha, como dizia Hans Hermann Hoppe no Democracia, o Deus que falhou, não pode haver tolerância para com democratas e comunistas em uma ordem social libertária. Eles terão que ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Isso na tradução brasileira, né? Porque em inglês ele fala physical removal, remoção física. Daí que surgiu o meme do Pinochet lá, do Pinochet ropiano jogando os comunistas de cima do helicóptero. Pra quem não sabe. Isso vem com o tempo. Agora é bem difícil, sabe? No começo você não sabe exatamente quais partes do livro você precisa aprender. Quando você lê os 6 lições, quando eu comecei a ler, eu comecei pelos 6 lições, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Aí tem uma parte em que o Mises fala sobre o Landflucht, que é o nome do problema que os aristocratas chamaram quando as pessoas estavam simplesmente mudando do campo para as cidades para poder trabalhar nas fábricas, porque elas pagavam melhor. Aí eles chamaram de Landflucht, fuga do campo. E aí eu grifei isso aqui, eu disse, isso aqui eu tenho que saber para poder jogar na cara de alguém quando alguém vir debater comigo, porque eu tenho que estar preparado. E aí eu grifava, relia, anotava e guardei aquilo ali. Aí nunca esqueci. Foi quando eu percebi que quando você está estudando alguma coisa em um livro, você não vai aprender literalmente o que está lá. Você só precisa sintetizar a ideia. Ou quando o Mises fala dos grupos de pressão, que são grupos dentro da política que acabam meio que, como o próprio nome diz, causando uma determinada pressão dentro do governo para se promover ou para promover algum amigo do governo em específico. E ele cita muitos disso. Ou então quando o Mises fala do presidente, se não me falha a memória, do presidente Cleveland, que na década de 1880, se não me falha a memória, e eu posso estar falhando de forma bastante grosseira aqui, ele fala que teve um determinado acidente em uma cidade e os caras queriam dinheiro do governo para poder meio que reconstruir a cidade. E o presidente foi lá e disse, olha, não é dever do Estado sustentar a população, é dever da população sustentar o Estado. Eu dizia, poxa, cara, esse cara é um democrata, velho, dá pra jogar isso na cara de uma esquerdinha. E com o tempo tu vai amadurecendo, tu vai pensando, poxa, eu não quero saber dessas coisas, nem é, porque
eu quero debater com ninguém, é só porque eu quero testar minha mente, eu quero poder dizer, olha, eu ainda lembro disso, eu ainda lembro daquilo. E você, no final das contas, acaba se tornando reflexo para as outras pessoas, espelho para as outras pessoas. Eu sei disso porque é exatamente o que eu sinto quando eu vejo outras pessoas fazendo isso. Outras pessoas expondo o conhecimento que elas adquiriram. Porque elas acabam me inspirando também. Eu sempre falo do Cogos, embora ele dê rage o tempo todo, ele seja um meme ambulante. Caramba, o Cogos foi o nível, foi o degrau que eu tive que dar. O passo que eu tive que dar, um degrau, para dizer, agora eu preciso realmente estudar. Porque não dá pra ficar só vendo os vídeos do Rafael Lima e do Alexandre Porto, eu tenho que botar a cara nos livros. Ou então, eu vou continuar com o mesmo nível intelectual pro resto da minha vida. Eu não quero isso pra mim, então eu vou tomar vergonha na cara e vou estudar. Quando vocês começarem, pra quem não começou ainda, e vocês se perguntarem, será que eu realmente aprendi o que tá no livro? Muitas vezes vocês vão ter aprendido e não vão ter percebido. Vai chegar determinado momento em que vocês vão precisar testar o seu conhecimento, vocês vão precisar expor o conhecimento, e aí vocês vão acabar buscando exatamente o que estava dentro daquele livro. É nesse momento que vocês vão dizer, eu aprendi o que estava no livro. Eu sou capaz de aprender. E a partir daí vocês deslancham. Não importa teu quadrante político. Não importa. Só estudem. Estudem, como dizia Mises, apenas ideias vão iluminar a escuridão. E não se enganem, ideias também são práticas. Embora eu já tenha comentado umas paradas sobre isso e tenha me equivocado ali por um erro de rigor, ideias também são a prática. Não existe essa parada de, na teoria uma coisa, na prática é outra. Não, se a teoria está correta, na prática vai estar correto. Se a prática não foi igual ao que estava na teoria, é porque tem alguma coisa errada na teoria. Simplesmente. Você não quantificou todas as variáveis para aplicar na teoria, tá? Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, apoiem o canal também através dos métodos da descrição e fui.